Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. E você que está nos assistindo aí pela live, seja bem-vindo também no nome de Jesus. Nós queremos te dar as boas-vindas para estar cultuando a Deus juntamente conosco. E você que está aqui comigo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ver o verso de número 11. Apenas um versículo, que é um versículo chave para o nosso culto de hoje, que fala a respeito do nosso sumo pastor, que não é só o nosso pastor, mas vamos ver o que ele é também além disso. Todos acharam, amém? Olha o que o texto diz, versículo de número 11, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa interessante. Jesus se diz não só o pastor, aquele que cuida e zela pela vida das ovelhas, mas ele diz que ele é o bom pastor. Se tem uma coisa que nós podemos ter confiança e certeza, é que quando o Senhor nos exorta, lembrando que o pastor ele tinha duas ferramentas que ele usava para pastorear. Uma era o cajado, aquele que ele pegava pelo pescoço da ovelha e a salvava, tirando ela dos buracos, tirando ela das ciladas, tirando dos embaraços que muitas vezes ela não conseguia sair. E existia também a vara onde ele disciplinava a ovelha. Quando a ovelha fazia alguma coisa que não era para ser feito, então ele, para corrigir a ovelha, ele dava uma varada nela. Então, o bom pastor é aquele que corrige, mas também o bom pastor é aquele que protege. E o bom de nós sabemos é que o Senhor ele não é só pastor, ele é o bom pastor que cuida da minha e da sua vida. Então eu e você, quando formos corrigidos pelo Senhor, através da sua palavra, ou através do dia a dia, seja o que for, nós sabemos que é um bom cuidado de um bom pastor para com as suas ovelhas. Então isso é muito bom. É bom saber que existe um Deus que zela pela minha e pela sua vida. É bom nós sabermos disso, isso nos traz conforto. Saber que cada varada que é dada é para correção e para crescimento nosso. E cada livramento que o Senhor nos dá é por causa da sua bondade, a sua misericórdia nas nossas vidas. E cada carinho que Ele nos dá também é ali a externação do seu cuidado nas nossas vidas. Eu quero convidar você, nesse culto, a fazer isso, a lembrar que Ele é um bom pastor e que nós possamos, nessa noite, como boas ovelhas também, exaltar o nome do Senhor juntos, amém? Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos, como igreja do Senhor, entrar na presença dEle em agradecimento, em louvor, em reverência e dizer a Ele o quão Ele é bom, o quão é bom ser ovelhas do seu pasto. Senhor meu Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, nos alegramos nessa noite. Nos alegramos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos trouxe até aqui e nos mantém aqui, Senhor, firmes e constantes. Nós estamos aqui alegres e contentes porque sabemos, Pai, que o Senhor zela pelas nossas vidas a ponto de o Senhor entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Somente um bom pastor faz isso. O Senhor não usa das tuas ovelhas, mas o Senhor ama e salva as tuas ovelhas. Esse gesto de carinho e de amor só nos faz, Senhor, nos derreter de alegria, de amor, de festa, Senhor, na tua presença. De sabermos que o Senhor fez tudo isso por nós. E isso é algo, Senhor, que nos deixa constrangido. Esse é o motivo do nosso culto nessa noite. Um culto, Senhor, de agradecimento, um culto de honra, um culto, Senhor, de bendizer o Teu nome e de sermos, sim, Senhor, se for necessário, sermos corrigidos pela Tua vara, Senhor, e também, Senhor, de sermos consolados pelo Teu cajado, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, no meio de nós, nessa noite, falar aos nossos ouvidos, falar ao nosso coração, e quando formos, Senhor, confrontados, quando formos direcionados, possamos nos sentir alegres, possamos nos sentir amados, porque o Senhor é um bom pastor e cuida de todos nós. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, que juntos possamos entregar um culto agradável ao Senhor e possamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua verdade, transformados pela Tua presença, cheios de alegria e, Senhor, e de zelo na Tua presença. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Senhor, a crescer em direção a uma estatura de um varão perfeito, para que assim, Senhor, possamos alegrar o Teu coração. Pai, em forma de gratidão, queremos isso no nome de Jesus.
Aleluia, amém. Te convido a aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Fique ainda de pé, nós vamos estar louvando o nome do Senhor, irmã Isabela. Amém, a paz seja com todos nessa noite, amém? Hoje, nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para o meu coração, para o seu coração, para a sua vida, para você que irá nos assistir, para você que está nos assistindo. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Ou talvez o presente que você mais gostou de ter recebido? Alguns falarão bens materiais, outros dirão que é a saúde, que é a vida, não sei, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Eu, pelo menos, falando em ganhar de presente, eu amo ganhar presentes. E aí, eu tava pensando um pouquinho antes do culto sobre a Santa Ceia e o tamanho do presente que nós ganhamos quando Jesus morreu na cruz por nós. O bom pastor, como o pastor disse, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, é aquele que busca a ovelha, vem aqui, ovelhinha, é aquele que cuida da ovelha, é aquele que ama a ovelha. E quem maior que Jesus, ou quem outra pessoa poderia dar esse maior presente, que é o resgate da minha e da sua vida, das nossas vidas? É só Jesus. E por Ele nós podemos declarar nessa noite que somos livres, livres no Senhor. Nada além do sangue. Temos vida. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E é por esse sangue que nós somos redimidos, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres, livres em Jesus Cristo, porque Ele nos presenteou com a remissão dos pecados, com a vida eterna. Obrigada, Jesus, por tirar o pecado de nós, Senhor. E hoje, isso que deveria nos atormentar, nos assolar, Pai, o peso da condenação, nós podemos declarar que nós somos livres em Ti e livres em Ti, Senhor. Glória de Jesus, eu sou livre, nós somos livres por Ele. Nada além do sangue, nada além do sangue de
Jesus. Somos livres, declare nessa noite. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus, foi por Ele que nós temos a vida eterna. Oh Jesus, nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos. Coloca, Senhor, entendimento dos nossos corações, Pai, para que nós consigamos, Senhor, pensar e entender este grande presente que o Senhor nos entregou, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O sangue de Jesus nos limpa. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Os pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz Glória a ti, Jesus. como a Por trazer neve, tamanha transformação, Pai, nas nossas vidas, Senhor. amigo Esse presente valioso que só o Senhor poderia entregar, nada Pai. além do sangue, Morrer por nós na cruz do Calvário, uma morte que é humilhante, Senhor, nos trouxe vida, Pai. Obrigada, Senhor. de Jesus. O Senhor se entregou pelas nossas vidas, mas Ele ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó Senhor, obrigada, Pai, porque nós não devemos o que temer, Pai, porque as nossas vidas estão entregues a Ti, Senhor, e nós iremos nos encontrar. Enquanto o Senhor não vem, essa é a nossa esperança, Senhor, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Obrigado, Senhor. Fala conosco através da Tua santa palavra. Queremos Te invocar, queremos Te louvar, queremos Te bendizer nessa noite. Portanto, guia-nos, portanto, exorta-nos, portanto, fala conosco, Senhor. Queremos Te ouvir, para isso estamos aqui. E manifesta, Pai, o poder da Tua palavra nos nossos corações, para que possamos, Senhor, Te bendizer e Te adorar com da melhor forma possível. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero convidar você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você vai abrindo aí, o ser humano tem medo de muitas coisas, mas uma coisa principal se destaca no ser humano, que é o medo do desconhecido. Não é à toa que tantas pessoas têm medo de escuro, tantas pessoas têm medo de buracos, tantas pessoas têm medo daquilo que vai acontecer no futuro. O medo do ser humano está baseado naquilo que ele não conhece, naquilo que ele não tem domínio. Quando o ser humano ele se encontra impotente em relação a alguma coisa, ele se encontra no estado de vulnerabilidade. Então ele se acurrala, ele fica se sentindo pressionado, se sente fraco, e aí vem então o chamado medo. Poucas pessoas em sã consciência vão ficar com medo do passado, porque todo mundo sabe que o passado ele não volta para nos atacar. Nós é que voltamos muitas vezes para o passado para relembrarmos momentos ruins, mas o futuro todos nós sabemos que ele vem ao encontro de nós. E quando nós não sabemos o que irá suceder, nós entramos no estado de medo, porque nós não sabemos no futuro o que pode acontecer, e também não sabemos também como nós vamos agir. E por não sabermos nenhuma dessas duas coisas, nós ficamos muitas vezes em estado de pânico, ou então no estado de extrema ansiedade. O nosso coração se aperta, a gente não sabe o que fazer. Já teve aquele sentimento quando você vai fazer uma coisa importante no dia e você não sabe como é que você vai reagir com aquela situação? Como por exemplo uma entrevista de emprego. Vem aquele nervosismo dentro de você, porque você não sabe como a pessoa vai falar com você e você não sabe o que você vai responder. E esse sentimento de incerteza faz com que o homem sinta medo. Quem nunca andou por uma estrada deserta sem sinalização e sem iluminação, nunca vai saber o que é medo. Na verdade, no dia de sexta-feira, eu e a minha esposa fomos levar mantimento para uma pessoa que a gente não conhece, numa cidade que a gente não conhece, e para agravar ainda mais, à noite, e a gente não sabia como chegar lá, e nós nos perdemos no meio do caminho. Então você imagina todas essas questões envolvidas. Quando de repente nós erramos uma rua, nós saímos no meio de uma estrada deserta, sem iluminação e sem sinalização. A primeira coisa, a reação da Isabela ao ver aquela estrada sem conseguir enxergar a ótica do que ia acontecer, foi ela gritar dentro do carro: nós vamos morrer. Na verdade ela falou: vamos nos matar. Não tinha ninguém ali,
mas é justamente esse o cenário que nós vemos nos filmes de terror. Por quê? Porque é esse estado, é esse cenário de desconhecimento que a gente se sente impotente a ponto de sentir medo. Se eu começar a falar do amanhã com vocês e a insegurança que nós temos no amanhã, é possível que muitos de nós entremos em desespero. Não é à toa que o ser humano tem tanto se empenhado através da ciência para procurar meios de prever o imprevisível. Por isso que nós temos aí a sismologia. O que é sismologia? Para prever terremotos, porque o ser humano não sabe o que pode acontecer, então ele quer prever para ele saber como ele vai agir, para ele não temer. Existe aí também a previsão do tempo, por exemplo, para saber se vai ter chuva, se vai ter muito sol, para o homem poder saber como ele vai plantar, por exemplo, para ele não sentir, pelo meio de ele não saber como vai lidar, ele ficar com medo do que vai acontecer na estação seguinte. Pelo desconhecimento do homem, ele sente assim. E quantos filmes de ficção científica nós temos visto aí, de pessoas que, ao projetarem o futuro, aí, com algumas vezes algumas fantasias, como por exemplo, apocalipse zumbi, alguma coisa do tipo, tem pessoas, seres humanos que levaram isso tão a sério, a um medo do futuro, que estão se preparando para um suposto apocalipse zumbi. A qualquer momento, eles acham que vai surgir aí do meio das terras, do espaço, não sei de onde, e vai vir aí. Existe a astronomia, por exemplo. O que é a astronomia? Para podermos conhecer o desconhecido que era o universo, para podermos saber quando um meteoro pode ou não cair aqui na Terra. Tudo isso por quê? Por causa do medo. O homem precisa conhecer o futuro para que ele possa ter mais consolo e mais também segurança de como ele vai agir. Porque na verdade nenhum de nós sabe como agir naquilo que nunca aconteceu conosco, não é verdade? Nós podemos olhar para as pessoas e ver alguém que perdeu um ente querido, por exemplo, e falar assim: eu não vou agir dessa forma, mas você não sabe. Por quê? Porque talvez você nunca perdeu ou nunca passou por uma situação semelhante. Então esse é um medo do homem. E o contexto do texto que nós vamos ler aqui no capítulo 24, o contexto é um contexto apocalíptico também. É quando Jesus começa a falar sobre o fim do mundo, sobre coisas que vão acontecer no futuro e que a igreja vai passar, e aí ele começa a relatar, e ali há o senso de dúvida, ao senso do desconhecido, ao senso do medo. E Jesus vai receber ali nesse contexto uma pergunta dos seus discípulos, que eu quero que você analise comigo. O nosso foco aqui no capítulo 24 é entendermos que Jesus vai dizer a respeito das coisas que vão acontecer pela soberania divina, como soberano e senhor da história, mas também ele vai dizer para os seus discípulos o cuidado que eles devem ter perante as coisas que vão acontecer. Ou seja, nesse texto que nós vamos ler hoje, ele vai dizer aquilo que vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer. Mas por outro lado, ele também está dizendo como nós devemos agir nessa situação que nos foge o poder de controle, que é justamente o fim do mundo. O versículo 1 e o versículo número 2 fala a respeito de quando Jesus está saindo do templo e aproximam-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, Jesus está dentro do templo, depois os discípulos começaram a apresentar: olha que templo bonito. E aí então Jesus dá uma resposta para eles a respeito do templo. No versículo 2, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está dizendo o seguinte: esse templo bonito que vocês estão vendo vai cair, e não vai ficar nenhuma pedra sobre a outra. Os discípulos olham aquela situação e veem que Jesus está falando a respeito das coisas do futuro. Então logo vem à mente dos discípulos uma pergunta: como será o futuro? Como será? Quais serão os sinais? Quando será isso? E quais serão os sinais? É justamente o que o versículo 3 diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, foi feita uma pergunta para o Mestre Jesus:
Só que o interessante é que essa pergunta ela era muito pertinente. Ela era tão pertinente que Jesus vai usar o capítulo 24 e o capítulo 25 inteiros para explicar para eles como será o fim do mundo, como será o final de todas as coisas, a consumação dos séculos. Veja, a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus consiste em duas coisas. Primeiro, a data. Quando vão ser essas coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais sinais vão acontecer? Essa é a segunda pergunta. Jesus não vai falar sobre a data. Jesus vai ignorar essa pergunta, porque ele já entende que, falando a respeito dos sinais, dá para se entender quando estará perto o fim de todas as coisas. Porque afinal de contas, Jesus mesmo vai dizer que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe a não ser Deus, porque é para pegar de surpresa mesmo. Então Jesus, com essa mentalidade de responder essa pergunta, ele começa no versículo 4 falando uma coisa muito interessante. Olha só. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. O que significa isso, queridos? Cautela é a mesma coisa que cuidado. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos dizendo assim, cuidado. O que eu vou falar para vocês agora, precisa haver cuidado. Precisa haver um pé para trás e um pé para frente. Você precisa estar bem cuidadoso a respeito do que vai acontecer. E a pergunta é: por que tão cuidadoso assim? Ele responde: que ninguém vos engane. Por quê? Versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que o assunto que ele está tratando com os discípulos é um assunto tão delicado que vai haver muito engano a respeito desse assunto. Jesus precisa ensinar aos seus discípulos de uma maneira tão clara, tão objetiva, que a ponto deles entenderem e não haver dúvida, para que não haja tanto o perigo da ansiedade e não haja também a falta de cuidado na forma como a igreja deve agir diante desses sinais. E aqui Jesus, no capítulo 24, quando você vai analisar o capítulo 24 e o capítulo 25, você descobre que ele está falando de uma coisa só. Mas do versículo 1 até o versículo 14, Jesus faz um resumão do que vai ser o fim do mundo. Um resumão. E basicamente ele fala sobre 3 tipos de sinais que vão acontecer para responder as perguntas, ou a pergunta que os discípulos fizeram para ele. 3 tipos de sinais. 2 deles são sinais, e o terceiro é o cuidado que a igreja precisa ter perante os 2 primeiros sinais. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: igreja, vão acontecer coisas que vão fugir à força de vocês de controle, que está no controle de Deus, mas não no de vocês. E perante esses acontecimentos, vocês precisam ter um tipo de modo de viver. Vocês precisam reagir a isso de uma maneira tal que eu quero vos ensinar. Esse é o cuidado que Jesus quer que a igreja tenha. Perante o caos, perante as dificuldades, perante os eventos difíceis que vão acontecer na história até o dia do fim, a igreja precisa ter uma postura. A igreja precisa ter uma forma de viver, uma forma de encarar, uma forma de enfrentar essas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre o modo como nós, como igreja, precisamos enfrentar as calamidades que virão e já aconteceram no nosso mundo. Veja, o primeiro sinal se encontra aqui, o primeiro tipo de sinal, no versículo 6 até o versículo de número 8. São sinais que nós vamos chamar de sinais cosmológicos. O que é sinal cosmológico? Significa um sinal geral, que não fala a respeito de um grupo específico, mas fala do geral. Vai acontecer em vários lugares. Não vai acontecer num só ponto, não vai acontecer com um só lugar, não vai acontecer só numa região, mas vai acontecer em todas as regiões. Por isso, cosmos, geral. Então não vai acontecer só no Brasil, não vai acontecer só em Jerusalém, não vai acontecer só na China, vai acontecer no mundo todo. Que tipo de sinal é esse? Veja, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai,
Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vai acontecer guerras, está no plural, várias guerras, não é só num lugar, em vários lugares. Sinal cosmológico. Versículo 7, ainda sobre os sinais cosmológicos. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Veja, fome e pestes. Pestes são doenças. E terremotos em vários lugares. Sinal cosmológico. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele está dizendo o seguinte: tudo isso vai acontecer: fome, pandemia, epidemia, doenças, vai haver catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, vai haver todos esses tipos de coisas espalhados por vários lugares, vão haver guerras, vão haver eventos políticos, vão haver essa série de coisas que vão acontecer em vários lugares, mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Então esse é um sinal geral. O segundo tipo de sinal, ele é mais específico, e ele se encontra a partir do versículo 9, que nós vamos chamar de sinais eclesiológicos. Por quê? O primeiro é cosmológico, é geral. O segundo acontece, o sinal é observado dentro da igreja. Então esse sinal, o segundo sinal da vinda do Filho do Homem e do fim do mundo, é o que vai acontecer não fora, no mundo, mas dentro da igreja. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar, vos hão quem? A igreja. Veja que Jesus começa a falar para os discípulos agora na primeira pessoa. Jesus está olhando nos olhos dos discípulos que representam a igreja, que representa eu e você nessa noite. Ele está olhando nos nossos olhos e vai falar assim: eles vos entregarão para serem atormentados. Veja, perseguição. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Veja, isso é dentro da igreja. O mundo vai perseguir a igreja. O segundo sinal é eclesiológico. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados dentro da igreja. Muitos não vão suportar as dores. Lembra da parábola do semeador? Aquela que foi jogada no terreno pedregoso. O que aconteceu com ela? A Bíblia fala assim que ele, vendo as tribulações do evangelho, logo ele vai embora. Ele deixa de seguir a Senhor Jesus. Então nesses momentos, nesses dias, a igreja, muitos vão se escandalizar. E trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Veja, dentro da igreja, os irmãos, uns com os outros, vão se trair. Irmãos cristãos, ok? Vão trair uns aos outros. Versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sinal eclesiológico. Vai acontecer o segundo tipo de sinal, que precede o fim do mundo, é o que vai acontecer dentro da igreja. Irmãos vão trair os outros irmãos, irmãos vão se odiar entre da igreja, haverá uma multidão agora de impiedade dentro da igreja. A igreja que antes era santa, agora ela é uma igreja ímpia. Agora o povo que está dentro da igreja, eles vão se multiplicar a iniquidade. Vai haver dentro da igreja apostasia. O que é apostasia? É se afastar de Deus, é trair a Deus, é deixar a Deus. E a igreja vai se corromper de tal forma que vão ter falsos mestres governando a igreja de Deus, que vão estar na frente pregando uma falsa doutrina. Vai ter um problema doutrinário. A igreja vai ser ensinada de forma errada. A igreja vai ser levada por pessoas que não são o pastor bom, como nós vimos no início do culto, mas os falsos pastores. A igreja vai ser guiada por lobos e não por pastores. Esse é o segundo sinal. Talvez você está olhando para minha cara e falando assim: mas pastor, se era para conhecer o futuro, para ter um pouquinho mais de paz, eu estou conhecendo o futuro e estou vendo que o negócio é feio. Mas se você for parar para pensar, esses sinais que Jesus falou, que é a primeira onda de sinais, a segunda onda de sinais, pasme, já aconteceu. Terremotos, tsunamis, guerras, rumores de guerras, fome, nós estamos no meio de uma pandemia, todos esses já se cumpriram e vão continuar acontecendo. Esse é o primeiro sinal geral. O dentro da igreja também. Nunca surgiu tantos falsos profetas como na nossa geração.
Nunca levantaram tantas pessoas em nome de Deus, na verdade levando mentiras do diabo para pregar dentro da igreja. Nunca houve tanta apostasia, nunca houve tantas igrejas cheias e tanta lascívia, tanto pecado aglomerado num só lugar. Nunca vimos tanta apostasia como nós temos visto nos últimos tempos. Basta você abrir a internet e você vai ver um monte de gente se dizendo profeta e falando barbaridades contrárias às escrituras. Nós estamos vivendo os momentos que Jesus disse há 2000 anos atrás. Agora a questão, queridos, que nós precisamos nos atentar, e o que eu quero trazer para você pensar comigo, é justamente o terceiro sinal. O terceiro sinal, como eu disse no começo, ele é o sinal de resistência da igreja verdadeira. Ele é o momento que Jesus falou o seguinte: isso vai acontecer, a primeira onda, a segunda onda, mas a terceira onda, ela é a onda da igreja verdadeira. É como vocês devem cuidar para ser. É como vocês devem ser como igreja diante dessas adversidades. Por isso que o terceiro sinal, ele é um sinal missional ou missiológico, que tem a ver com a missão da igreja. Por isso que o tema da mensagem de hoje é a missão da igreja frente ao caos. O que Jesus está ensinando nesse texto não é só a curiosidade do que vai acontecer no futuro, mas ele está trazendo a prudência e o ensino de como eu e você, quando vimos esses sinais se cumprindo, devemos agir como igreja. E esse é o terceiro sinal, é o sinal de como nós devemos ser, a missão que a igreja deve exercer frente a esses sinais. O texto ainda fala, no segundo sinal, ele fala que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós nunca temos visto tanto como hoje, eu e a Isabela comentamos direto, como a igreja tem se esfriado, falta de ânimo dentro da igreja. As pessoas já não dão mais a vida pelo evangelho. Aos poucos a iniquidade é tão grande que os próprios crentes estão desanimando de vir à igreja. Isso é cumprindo a profecia. Nunca vimos tantas pessoas desanimadas com o evangelho. Nunca vimos tantas pessoas desacreditadas do evangelho. E isso não só no mundo, porque o mundo nunca creu no evangelho. Falando da igreja. Eu lembro na época de criança, que não faz tanto tempo assim, existiam jovens que eram de fato muito compromissados com o reino dos céus. Há pouco tempo atrás havia pessoas loucas para ser missionários por onde forem. Hoje em dia, ninguém quer saber dessas coisas. Cada um quer cuidar da sua vida, do seu particular, e a igreja fica só para um evento dos finais de semana, e olhe lá. O texto está dizendo no versículo 12, como nós já lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus está trazendo aqui uma consequência do pecado dentro da igreja. O que acontece? Esfriamento. Mas o Senhor nos chama para sermos a onda de sinal que vai acontecer, queira você ou não, seja você parte dela ou não, mas é dever meu e seu como igreja. Se você faz parte da igreja verdadeira, cabe a mim e a você sermos parte da terceira onda de sinal, que é o sinal missionário. Vamos ver versículo 13, versículo 14. Esse é o nosso foco da mensagem de hoje, esses dois versículos. E o texto diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja a necessidade de perseverança, a necessidade de constância, a necessidade de permanecer. Essa é uma necessidade que vai caracterizar o crente verdadeiro, é a perseverança. Aquele que ouve as minhas palavras e permanece nelas, esse é verdadeiramente o filho da luz. E essa perseverança, o texto vai dizer assim a partir do versículo 14, o que é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? E nós vamos ver agora, e eu quero ser bem descritivo, como o texto mostra para nós. Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esse é o terceiro sinal. E eu quero com você agora, olhando diretamente para o versículo 14, eu preciso que você olhe juntamente comigo. Vamos ver as características
não só da missão da igreja, mas a característica daquele que é igreja. Versículo 14. Traz um pouco de água para mim, por favor. O texto começa dizendo o seguinte. Vamos ver palavra por palavra. E este evangelho do reino será pregado. O que Jesus está querendo dizer com isso? A primeira pergunta a olhar para esse texto é a seguinte pergunta: qual o evangelho que a gente tem que pregar? A primeira coisa que nós sabemos é que uma mensagem precisa ser anunciada, uma mensagem precisa ser proclamada. As pessoas precisam ouvir da boca da igreja, que faz parte da sua missão. A missão da igreja é anunciar uma mensagem. Só que a pergunta que nós temos que fazer para o texto é: qual mensagem que a igreja precisa anunciar? Qual que é a missão da igreja em frente a esses caos? O que a igreja precisa anunciar nesse momento de calamidade, nesse momento de turbulência do sinal cosmológico e do sinal eclesiológico? Qual que é a mensagem? Ele fala, este evangelho. Veja, é um pronome demonstrativo na primeira pessoa. O que significa isso? Se eu for falar na segunda pessoa, eu falo essa. Se eu for falar na terceira pessoa, eu falo aquela. Se eu for falar na primeira pessoa, então é este. Este. Ele está falando não na segunda nem na terceira, ele está falando na primeira pessoa. Este evangelho. O que nos faz entender que o que ele está dizendo, que a característica do evangelho, da mensagem que deve ser pregada pela igreja, ela está colocada na primeira pessoa, que é do versículo 13. O versículo 13 diz para nós que o evangelho que tem que ser pregado é este qual? O evangelho da perseverança e da salvação. Esses são os dois qualificativos que Jesus está trazendo. O evangelho que a igreja precisa anunciar é o evangelho da perseverança e da salvação. O evangelho de persevere, mantenha-se, fique firme, constante, na onde? Na salvação que foi dada por nós por meio de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia para cumprir a justiça de Deus. O que eu e você precisamos proclamar então como igreja? Este evangelho. Qual evangelho? O evangelho da perseverança e da salvação precisa ser pregado. O que é pregado? Aqui nós não vimos por enquanto qual que é a característica da mensagem. Agora nós precisamos saber como essa mensagem precisa ser proclamada. Qual que é a forma? A palavra no original grego aqui é a palavra kerirekesetai, que significa pregar verbalmente uma mensagem. É você falar de uma tal forma, não simplesmente vocalizar uma mensagem, não simplesmente falar em fonemas, mas ele fala sobre uma mensagem que vai ser proclamada de uma forma tal que não só aquele que transmite a mensagem entende, e não somente aquele que ouve escuta, mas também aquele que ouve entende. O que significa isso? Significa que quando eu for proclamar essa mensagem da perseverança e da salvação, eu preciso pregar de tal forma, querigmaticamente, que a pessoa que me escuta, ela entenda a mensagem, compreenda e ela possa entender que ela é relevante para a sua vida. Ela é importante para a sua vida, que dela depende toda a sua vida. A pessoa precisa entender a mensagem como uma mensagem de urgência, uma mensagem, como nós falamos no culto passado, uma mensagem que envolve renúncia de tão importante que é. Como Jesus mesmo vai dizer que o evangelho é como alguém que encontrou num terreno uma pérola tão preciosa que ele vendeu tudo o que tinha para poder comprá-la. Ele fez o quê? Reivindicou tudo para poder ter o evangelho. Então a mensagem que a igreja precisa pregar é uma mensagem da perseverança e salvação, de uma forma que seja entendida pelo pecador, que ele possa entender que ela é relevante para a sua vida. Essa é a mensagem, essa é a missão da igreja, pregar este evangelho. Nós vimos então agora não só qual é o tipo de mensagem que nós temos que levar, e também nós vimos agora também como deve ser levada, através da proclamação verbal, que seja inteligível, relevante e aplicável na mente do pecador, daquele que escuta. Mas o texto fala também não só a respeito
do tipo de mensagem que será pregado, não só como ela deve ser pregada, mas para quem ela deve ser pregada. Nós estamos vendo as características da missão da igreja. Veja, o texto fala assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A pergunta é a seguinte: para quem esse evangelho deve ser pregado? Existem duas palavras no grego para falar mundo. A primeira é aquela que nós já vimos, que é a palavra cosmos. A palavra cosmos, ela reflete o geral, a amplitude do universo. É uma palavra para falar a respeito de continentes, ilhas, para falar a respeito do globo, do mundo. E existe uma outra palavra que é um pouco mais específica, que não é tanto usada, que é a palavra que é usada nesse texto aqui, que é a palavra oiokumene. O que é a palavra oiokumene? Essa palavra no grego, ela fala sobre o mundo, não um mundo físico, mas o mundo demográfico. O que é um mundo demográfico? É um mundo onde habitam pessoas. É um mundo onde há seres humanos. O que esse texto está dizendo é que a palavra de Deus não é só pregada em todas as ilhas, em todos os continentes, em todos os lugares do mundo globo, cosmos. Não, mas é no mundo habitável, onde tem seres humanos. Então, se por exemplo um dia o homem vir a habitar, por exemplo, Marte, ou vier a habitar a Lua, nós temos que entender que o texto está dizendo todo mundo habitado, qualquer lugar. Se o homem for viver dentro de um satélite, lá o evangelho tem que ser pregado, porque lá é um mundo habitado, oiokumene. Então nós vimos até aqui que a mensagem da missão da igreja é proclamar uma mensagem que é da perseverança e da salvação, de uma forma tal que aquele que escuta possa entender, e possa entender que ela é mais importante de todas as coisas na sua vida, e que ela tem que ser pregada para quem? Para todo mundo habitado. Olha as características da missão da igreja. E o texto também fala, depois de falar essas características de que o mundo é o mundo habitado, ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho que das 4 características da missão da igreja frente ao caos, eu acredito que é a mais importante. Nenhuma delas deve ser negligenciada, mas eu acredito que essa 4ª, ela é a mais difícil. Porque você precisa entender que cada verbo que Jesus está usando aqui, ele está fazendo frente a um problema. Qual o problema? Qual o problema de que Jesus está dizendo para pregar este evangelho? É porque vai estar acontecendo de pregarem outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Então por isso que ele está dizendo, este evangelho da perseverança e da salvação, é este, não é outro. Então nós vamos fazer frente ao falso evangelho que vai ser pregado. Segunda coisa, ele está dizendo a respeito de pregar através de verbalizar, através de fazer as pessoas entenderem. Por quê? Porque as pessoas vão se tornar pessoas, como Paulo vai dizer na carta a Timóteo, pessoas que vão ser levadas por fábulas, por mentiras. As pessoas vão ser levadas por contos fantasiosos. Então o papel da igreja nessa missão é fazer frente a esse problema da ignorância teológica. Por isso a necessidade do cristão estudar a Bíblia, entender a Escritura, ler a Escritura dia após dia. E Jesus está falando também esse outro verbo de pregar por todo mundo habitado, para que nós possamos entender a amplitude da missão, que ela precisa alcançar todos. E todos não significa que você precisa ir para a África. Todos, muitas vezes é a sua rua, é a sua família, é o seu vizinho, é os seus parentes, é as pessoas que estão circulando. Essa é a missão da igreja em frente ao caos. E aí Jesus usa a última palavra aqui, que é a palavra que nós vimos aqui, que não é mais agora só sobre o tipo de mensagem, não é só sobre o tipo de forma que nós devemos transmitir, e não é só para definir para quem que deve ser levada essa mensagem, mas ele vai falar sobre como deve ser o pregador. Agora ele para um pouco de falar da mensagem, agora ele vai falar um pouco de nós. E isso vai fazer frente, sabe ao quê? Ao que o versículo 12 disse: por se multiplicar a iniquidade. Como é que está a igreja no contexto de hoje e no contexto que Jesus falou aqui? Ela está doutrinariamente corrupta. Ela distorceu a verdade, distorceu a doutrina. Temos um problema doutrinário,
temos um problema teológico, temos um problema de piedade, temos um problema de testemunho. E aí Jesus vai dizer o quê? Frente a esse problema, aquele que proclama a mensagem não tem que ser só fiel à mensagem deste evangelho, não tem que ser só pregado verbalmente, não tem que ser só pregado para as pessoas todas ouvirem, mas o papel da pessoa que prega tem que ser um papel que seja em testemunho diante das pessoas. Aqui ele fala sobre o meu papel e o seu papel como cristãos na missão de proclamar o evangelho. Qual que é esse papel? A palavra aqui, muitas vezes no português não ficou bem traduzido. No português ficou em testemunho, como se a gente fosse testemunhar, como se fosse uma testemunha que leva uma mensagem. Mas aqui o texto, na verdade, é essa proposição aqui em, ela deveria ser traduzida por, e não em, mas por. Então é para nós levarmos a mensagem por meio do nosso testemunho, através do nosso testemunho. A mensagem precisa ser do evangelho, da perseverança, da salvação, pregado verbalmente, querigmaticamente, de forma que todos do mundo possam escutar, e por meio do nosso testemunho. Sabe qual a palavra grega aqui? É martyrion. A palavra martyrion vem da palavra martíria. Sabe o que significa? Já ouviu falar sobre mártir? O que é um mártir? Mártir é aquele que leva a sua mensagem às últimas consequências. O que é levado às últimas consequências? É que ainda que ele morra, ele permanece com aquela mensagem. O que foram os mártires da igreja? Foram aqueles que, confrontados pelo Império Romano, dizendo assim: nega Jesus ou você morre. E eles entregavam as suas vidas para morrerem, mas não negavam o seu testemunho. O que ele está dizendo aqui é que a forma como eu e você devemos levar essa verdade do evangelho, levar essa missão adiante, é através de incorporarmos no nosso, não só no nosso falar, mas no nosso modo de viver a mensagem que pregamos. A palavra martíria é sobre eu e você incorporarmos a mensagem, a ponto de não haver distinção entre o que pregamos e o que vivemos. Aquilo que eu prego é também aquilo que eu vivo, e aquilo que eu vivo é também aquilo que eu prego. Jesus está dizendo assim que a característica da missão da igreja é ela ser um testemunho pessoal da mensagem verdadeira dos céus. Eu e você não só falarmos verdades com a boca, mas vivemos essas verdades no modo de viver, e ainda que apareça a opção pela morte, nós possamos ser aqueles que incorporam a verdade, que não tem como negar a verdade, porque nós vivemos nela. O papel da missão da igreja é não só levar o evangelho, mas é viver o evangelho. Viver o evangelho. É o evangelho que muitas vezes nem sempre dará para você pregar, mas as pessoas vão estar vendo você viver aquilo. É um testemunho pessoal. Não está dizendo aqui o texto de maneira nenhuma que você deve pregar o testemunho da sua vida, pregar como Deus te alcançou, pregar a sua história de vida. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que você tem que trazer o testemunho do evangelho em ti, em você ter as marcas de Cristo, igual Paulo dizia, de que cada passo que você dá não é um passo por uma autonomia, mas é um passo em seguir a Cristo. É sermos sombras de Deus, é imitarmos a Deus, é sermos e incorporarmos a mensagem que pregamos. A missão da igreja é frente aos falsos profetas, que são hipócritas, como Jesus mesmo dizia sempre, em meio às doutrinas falhas, as pessoas que dizem que as pessoas devem fazer o A e elas fazem B. Nós temos que ser aqueles que permanecem na doutrina e vivem na doutrina. A missão da igreja, queridos, vamos resumir esse versículo. Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus diz o seguinte: vai acontecer todas essas coisas, não falou? Há 2000 anos atrás. E hoje Jesus olha no meu e no seu olho, e Ele está dizendo o seguinte: eu disse para você o que ia acontecer e disse como você devia agir. E hoje o Senhor está dizendo para você como você deve agir,
como eu e você, como igreja, como missão da igreja, precisamos agir. A pergunta que eu faço para você é: vai agir como ele disse? Vamos viver como ele disse que deveríamos viver? Ou vamos ser como a segunda onda de sinais que apostatam da fé? Nós estamos vivendo hoje o cumprimento das profecias de 2000 anos atrás. A Isabela outro dia perguntou para mim: você acha que Jesus vai voltar na nossa época? Eu falei assim, muito provável. Muito provável. Porque todos os sinais da Bíblia nós vemos claramente acontecendo já. E Jesus está trazendo não só o que vai acontecer, mas Ele está exortando a mim e a você na igreja, como igreja, a vivemos uma vida de missão. Uma missão fazendo frente ao caos. Aqueles que, enquanto vem um exército da iniquidade contra a igreja se posiciona firme em Cristo e recebe, e enfrenta, e vai adiante, e não recua o pé diante das dificuldades, diante dos sinais que virão contra nós, que muitas vezes virão como onda, uma onda forte. Quem já foi na praia sabe como que é difícil segurar quando vem uma onda contra ti, mas o Senhor nos chama a nós nadarmos contra a maré, a andarmos na contramão desse mundo, a permanecermos no Evangelho, porque como o versículo 13 disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a mensagem que Jesus quer trazer para mim e para você, uma mensagem de confronto, uma mensagem de: igreja, posicione-se, igreja, levante-se, igreja, vá à luta, levante-se, é a hora de agir, é agora que está se cumprindo as profecias. Eu não disse que iria acontecer, agora o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: agora faça a sua ação, agora se mexa, agora prega o Evangelho, agora seja um proclamador do Evangelho, de forma que você pregue de uma forma tal que você viva também aquilo que você pregue. Então, igreja, conheça as Escrituras para que não seja enganado por falsos profetas. Igreja, levante-se para viver uma vida de santidade, de renúncia. Igreja, levante-se para ser na contramão desse mundo. Levante-se para ser odiado pelas nações. Levante-se para permanecer constante. Levante-se para não desanimar junto com aqueles que esmurecem e esfriam no seu amor. Permaneça, fique firme, sabe por quê? Porque eu disse que seria acontecer essas coisas. O Senhor disse que iria acontecer essas coisas. Nós fomos avisados. Agora nós não precisamos ter medo do futuro. Nós não precisamos temer a escuridão, porque o Senhor colocou luz sobre os meus e os seus olhos, para que nós possamos conhecer o que vai acontecer no fim do mundo. E não precisamos temer, ficar ansiosos. Nós podemos ter certeza: eu devo agir dessa forma. O Senhor me instruiu como eu devo agir. Eu devo agir como? Pregando o Evangelho da perseverança e da salvação, de uma maneira tal que as pessoas que ouçam eu falar, elas possam compreender o meu Evangelho, e de quando eu pregar o Evangelho, não seja só as minhas palavras, mas seja também a minha vida um testemunho para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. O Senhor te vocacionou para essa missão. O Senhor nos chamou para fazer frente ao caos, frente às desolações que o mundo está vivendo. O mundo está em pânico. O mundo está correndo em círculos, o mundo está perdido. Nós temos a luz de Jesus brilha nos nossos corações. As igrejas estão se corrompendo, as cadeiras estão se esvaziando, o amor de muitos está se esfriando. Nós vamos continuar fingindo que essa mensagem não é para nós? Nós vamos continuar fingindo que esse Evangelho, que Jesus Cristo falou tudo isso em vão? O Senhor nos chamou para sermos e fazermos uma missão. Não é simplesmente a missão da igreja ir e levar mantimento aos pobres, também é, mas é mais do que isso, é levar uma mensagem que se transforma numa vida, uma vida de testemunho, uma vida de missão. Não estou dizendo aqui para você que você tem que ser um missionário, no sentido de você ser de tempo integral. Pode ser que seja, talvez Deus te chame para isso, como Ele me chamou. Mas talvez Deus te chame para você ser um missionário, sim, pregando para sua família. E eu falei o talvez, mas retiro o talvez. É para você pregar para sua família, é para você pregar para seus amigos, é para você fazer a diferença nesse mundo, é para você ser odiado, sim, é para você ser frente, uma barreira, é para você permanecer firme em frente ao tsunami. É duro,
mas essa é a nossa missão. Que nós, como igreja, possamos ser esses guerreiros da luz, que vão em frente às trevas, sem medo, porque o dono da luz, a luz do mundo, Jesus Cristo, vai à nossa frente, como um bom pastor. Ele direciona, mostra como as ovelhas devem agir, mostra da onde nós devemos fugir, da onde nós não devemos nos envolver, e como nós devemos pregar e viver. Amém? Quantos entenderam a mensagem? Vamos ficar de pé. Quero convidar você, não por emoção, mas por convicção, a entender a missão que Deus colocou diante de você, diante dos seus ouvidos hoje, para você compreender. Dias de lutas virão, viu, Léo? Dias de luta. Popô, Jefferson, Carla, Isabela, nós estamos vivendo dias de luta. Não fique esperando que vai acontecer algo diferente do que Jesus disse. Não vai, as coisas tendem a piorar mesmo. Mas a missão de Deus, que Ele já disse antes, Ele avisou, que nós possamos dar ouvidos ao que Ele disse e possamos obedecer, porque o cerne da mensagem de Jesus, como eu disse no começo, é cuidado para que ninguém vos engane. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, pelo confronto. O Senhor é o bom pastor e sabemos que quando o Senhor nos exorta, é uma mensagem, Senhor, de amor, de cuidado, de zelo. Pedimos, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, por nós, pelo Teu Espírito Santo nos iluminar com graça. Que essa mensagem venha invadir os nossos corações, venha nos fazer mudar nossas posições, venha, Senhor, pararmos de desanimarmos, Senhor, para que nós paramos, Senhor, de o nosso amor se esfriar, Senhor, de sermos desanimados, a entendermos e incorporarmos essa missão que o Senhor deu para nós, de diante do caos sermos luz e fazermos a nossa missão de proclamar o Evangelho da perseverança e da salvação em Cristo Jesus, com entendimento, Senhor, da Tua verdade, do Evangelho. Por isso precisamos aprender da Tua palavra, nos ensina sobre a Tua palavra, e Senhor, no nome de Jesus, também de uma forma, Senhor, que as pessoas ouçam, e também, Senhor, que no nome de Jesus nós possamos vivenciar essa palavra dentro de nós, possamos ser exortados, Pai, e possamos, Senhor, viver, sermos, Senhor, aqueles que amam a Tua verdade e seguem os Seus passos no nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, irmos no mesmo sentido que o mundo, que caminha para a condenação e o inferno, mas, Senhor, nos conduza para a Tua maravilhosa luz, no caminho estreito, no caminho difícil, mas no caminho da verdade, no nome de Jesus. Faz nós, Pai, Igreja CEPAB, sermos a diferença nessa cidade. Não nos deixa ser só uma igreja, Senhor. Não nos deixa, Senhor, fazermos parte desse século, mas como inconformados com esse mundo, possamos, no nome de Jesus, Pai, fazer a diferença nessa cidade, pregando o Evangelho com intrepidez, com coragem, com ousadia, Senhor, para que possamos, Senhor, iluminar essa cidade, não pela nossa própria luz, porque não temos, mas pela luz de Jesus, pela Tua luz em nós, possamos, como um farol, Pai, guiar essas pessoas para a Tua verdade, para a Tua justiça, no nome de Jesus. Coloque esse senso de responsabilidade no coração da Tua igreja, Pai, para que ela possa ouvir a Tua verdade, Senhor, e não possa esmorecer, não possa, Senhor, desanimar, mas possa se animar e ser, Pai, como um batalhão celestial que vai à frente do Teu exército, Senhor, como proclamadores de Ti, dizendo que o Senhor é o nosso general, e possamos caminhar nos Teus passos, Senhor, contrário ao mundo, mas em direção à verdade, indo em direção ao Senhor, que é o nosso consumador da nossa fé, da nossa esperança e de toda a verdade. Esse é o nosso pedido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para um momento especial nessa noite, que é o momento da ceia do Senhor. Esse é um momento que o Senhor Jesus mesmo teve. Não teve nenhum outro momento na Bíblia que relate que o Senhor Jesus teve, vamos dizer assim, uma ansiedade, não ansiedade no sentido patológico igual existe hoje, mas no sentido de desejoso. Ele fala assim que ele desejou ardentemente participar da ceia com seus discípulos. Então hoje é um dia especial, um dia de nós lembrarmos do que Jesus fez por nós, que Ele nos deu a salvação, Ele nos deu essa missão, Ele nos deu
a vida eterna. E é isso que nós nos alegramos. E é nessa esperança que nós regozijamos. Quero convidar a Carla e a Isabela para estar aqui na frente. Nós vamos orar por esses elementos. Você que ainda não é batizado, segura mais um pouco, né? Para que você possa, assim como Jesus desejou ardentemente cear, você também possa desejar. Senhor Jesus, você baixa a sua cabeça e fala: Senhor Jesus, eu quero batizar logo, para eu poder participar desse memorial tão maravilhoso que o Senhor teve prazer em fazer e disse para nós também fazermos. Nós vamos orar por esses elementos e depois nós vamos estar ceando, em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, colocamos diante da Tua presença o pão que representa, Pai, em memória do Teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade. E o Senhor levou sobre si, sobre o seu corpo físico, a condenação que era para todos nós. O Senhor foi dilacerado, foi moído, foi rasgado. O Senhor foi torturado. E Pai, também temos o vinho que representa o Teu sangue, que foi derramado, que foi, Senhor, pisado, não só pelos pecadores, mas também foi pisado, Pai, em favor de nós, por amor. Oh Pai, a Tua alma que sofreu na mão da ira de Deus para poder levar em Ti a condenação que era para nós. Obrigado por permanecer tão firme em frente a tantas tentações de não se doar a nós. Quando Pedro disse para o Senhor ter compaixão de Ti, e o Senhor não cedeu à tentação. Quando aqueles homens gritavam na cruz: desce e salva a Ti mesmo, e o Senhor não teve compaixão de Ti mesmo, mas teve compaixão de nós, aleluia. Quando o Senhor por nós permaneceu na cruz e não desceu, para que pudéssemos ter a esperança de um dia subir e estar contigo, nós Te louvamos e representamos com esses dois elementos, para com alegria e memorial possamos celebrar essa tão grande salvação que o Senhor fez por nós. Abençoe esses elementos, que possamos comer e nos relembrar para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Pode distribuir o pão e o suco, no nome de Jesus. Enquanto isso, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 11. Paulo fala aos coríntios a respeito da ceia, que estavam ceando de forma inadequada. E aqui ele fala como deve ser a forma adequada para cearmos. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que em memória de Senhor Jesus Cristo possamos comer e beber alegremente, no nome de Jesus. Obrigado. Comamos e bebamos alegremente. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse banquete maravilhoso que nos traz grandes memórias, memórias que nos dão esperança, memórias que nos dão alegria, memórias que nos dão prazer, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício maravilhoso na cruz. Obrigado por tudo. Seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado de nós e que nos levou para as regiões celestes com garantia de salvação, e de aquele dia, quando o Senhor vier
com poder e grande glória, quando a tua igreja assumir a missão, então vier o fim, possamos juntos bendizer o teu nome numa só voz. Grande é o Senhor que nos deu tão grande salvação. Amém. Glória a Deus. Enquanto isso, você pode separando a sua oferta para podermos bendizer o nome do Senhor também com as nossas ofertas. Então vamos estar orando e você pode vir aqui entregar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Sempre tem nos abençoado, nos suprido, Senhor. Tem sempre, nunca deixado faltar, na verdade, Senhor, na nossa família, na nossa mesa. Obrigado, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, a cada um que está entregando, Senhor, as suas ofertas, o dízimo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar aqueles também, Senhor, os quais não puderam dar. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Que você tenha uma semana abençoada, um bom serviço, um bom trabalho, na bênção do Senhor, e você possa fazer essa missão, incorpore essa missão. Porque eu não disse na pregação, mas você vai lembrar que o final do texto diz assim: e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as gentes e virá o fim. Em telos no grego, que significa fim, a parúzia, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então que nós possamos incorporar essa missão, porque perto está o Senhor. E o Senhor invoca a sua igreja para fazer a sua ação no nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos despedir desse lugar, mas não da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esses louvores, obrigado pelas ofertas, obrigado, Senhor, pela tua comunhão, pela tua presença, Espírito Santo, nos convencendo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra verdadeira, pela sua presença no meio de nós, que disse que nunca nos abandonaria e é verdade. Obrigado por nos instruir, ó Deus Pai. Tu és maravilhoso, meu Deus, obrigado por tudo, e pedimos a Ti que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e daqueles que professam o Teu nome, hoje e eternamente. Todos digam, Deus abençoe e cumprimentai na paz e na bênção do Senhor Jesus. Não deixe de orar pelos nossos pastores, pelos ministérios da igreja, pelos nossos eventos, pelas células e seus líderes. E ore não só pela igreja local, mas de todo o mundo, aqueles que compartilham da mesma fé, mas não da mesma liberdade. Acompanhe a CEPAB pelas redes sociais. Comunidade Evangélica Paz e Bênção, a igreja família pertinho de você.